Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Dele de quem? Do caminho. Vamos lá. Nós estamos lendo aqui um texto do livro de Provérbios, que são vários conselhos, ensinamentos, orientações. O livro de Provérbios nós sabemos que foi escrito por Salomão, onde foi um grande homem sábio que deu muito conselho. Ele era sábio nos conselhos, naquilo que ele fazia dentro do seu reinado. Só que Salomão, ele, tão sábio, se tornou tolo. Porque o homem, por mais sábio que seja, ele precisa da sabedoria de Deus na vida dele. E essa sabedoria é Jesus. O homem pode ser o que for, nada disso vai justificá-lo nem levá-lo a Deus. Salomão, com toda a sua sabedoria, com tantos conselhos e orientações, ele precisava de Cristo para ser perfeito a ponto de ser aceito por Deus. E Salomão, a gente vai saber, dentro dos relatos da Bíblia, que ele praticou a idolatria, permitiu a idolatria e se colocou de igual na concordância, na comunhão, compactuando com uma pessoa da prática idólatra. A gente sabe, né? Salomão, a palavra de Deus vai dizer que Salomão, ele por causa das mulheres, se deixou levar pela idolatria. O mérito aqui não é saber se Salomão foi salvo ou perdido. O mérito aqui é aprender o que a palavra nos ensina. Eu não quero saber de Salomão, de Davi, de Jacó, de Abraão. Eu quero saber da minha vida, conhecendo a verdade que eu preciso, tendo a sabedoria que eu preciso para chegar a Deus, alcançando dele a aprovação, para que eu possa estar sendo aceito por ele, justificado, santificado, livre da culpa do pecado e saindo do juízo divino, entrando na promessa da salvação. É isso que me importa. E isso eu só posso aprender com Cristo. A verdadeira sabedoria de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui, a gente sabe que a Bíblia é palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Salomão, ele deu muitos conselhos bons. A questão aqui é o conselho que ele deu. Vamos focar aqui no versículo 6 de Provérbios, capítulo 22. E eu quero informar você que quando você lê a Bíblia é um livro que nos traz ensinamentos, instruções, orientações, repreensões, advertência, nos ensina tudo que Deus ele quer para nós. A Bíblia nos revela a vontade de Deus, o caminho para Deus. Então a gente tem que ler a Bíblia com essa visão. Eu vou ler aqui o que eu estou lendo. Isso aqui me ensina o quê? Me adverte em quê? Me corrige em quê? Me repreende em quê? Porque a Bíblia é para isso. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Instruído por onde? Pela palavra. Amém? Estou falando alguma coisa que não procede aqui? É dentro dos princípios da palavra que eu ministro os sermões, as instruções, os ensinos para vocês aqui nesse canal, por meio desse meio de comunicação da internet. O objetivo do trabalho que eu faço aqui é levar para vocês o que a palavra mostra. Se ela corrige, se repreende, se reprova, se condena, é com você e a palavra. Se você aceita ou não, é com você. O meu compromisso é ministrar. E ministrar a palavra como ela está. E agora eu quero convidar você para a gente trabalhar esse conselho de Salomão, que está aqui revelado na palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Vamos ler novamente. Instrui o menino ao caminho, no caminho. É no singular, viu? Instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, vamos entender isso aqui,
Que caminho é esse que Salomão estava advertindo nos seus conselhos a ensinar o menino no caminho que ele deve andar? Que caminho é esse que o menino deve andar? Esse menino aqui não é só daquele povo que Salomão falou. Esse menino aqui é para todos aqueles que querem viver com Deus, está em Deus, e sua família, seus filhos, tem que ser instruído e ensinado também no caminho. Isso é, se você está no caminho. Porque como é que eu vou ensinar para o menino o caminho para com Deus que ele deve andar? Se eu não estou nesse caminho, como é que eu vou ensinar esse caminho ao menino? É aí que entra a gente buscar trabalhar o que a palavra está nos orientando. Ensina o menino no caminho. Observe que está no singular. Não é nos caminhos, é no caminho. Só há um caminho para que você possa viver uma vida reta, a bem-aventurada, de paz para com Deus. Só há um caminho. E que caminho é esse que Salomão está mandando ensinar? Para que você aprenda. Você tem ensinado o seu filho, sua família, o caminho? Você tem ensinado? Vamos ver que caminho é esse que o menino deve andar, que nós que estamos nesse caminho devemos ensinar. Agora, se eu não estou no caminho, como é que eu vou ensinar alguém o caminho? Se eu não conheço a verdade, como é que eu vou ensinar alguém a verdade? Já parou para pensar nisso? Você está no caminho? No verdadeiro caminho? Você está na verdade? Na verdade de Deus? Então Salomão vai dizer, ensina o menino no caminho que ele deve, é dever. Não só do menino, mas do menino, do homem, da mulher, do velho, do novo, do moço, do idoso, todo ser humano. Olha que caminho é esse que Salomão aqui está falando em Eclesiastes. Vamos lá para Eclesiastes. Vamos ver o capítulo de Eclesiastes, capítulo 12. Olha o caminho que Salomão aqui está falando, que o homem deve andar. Menino aqui está falando dentro da vida que o ser humano deve conhecer para andar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. É dever. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. É um dever dele. Ele precisa andar nesse caminho. Se ele não quiser sofrer isso aqui no futuro. Vamos lá. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Dever. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, toda a obra, até tudo o que está encoberto, seja bom, que seja mal. Por quê? Devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar. O caminho que ele deve andar para não ser direcionado ao juízo de Deus. Ele deve andar no caminho que leva ele à vida com Deus, à salvação, ao bem de Deus. Não só o menino, mas a menina, o homem, a mulher, o velho, a velha, o idoso, a idosa, todo ser humano. Agora, eu quero fazer só uma observação aqui, porque tem muita gente que acha que a interpretação desse texto aqui é levar o filho, ensinar o filho, formar o filho, obrigar o filho a uma vida religiosa. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Salomão, dentro desse texto, Salomão não está dando aqui nenhuma instrução no contexto de vida religiosa, de prática e devoção da formalidade religiosa. Salomão está orientando aqui que deve ensinar os filhos no caminho que ele deve andar. Um caminho de temor a Deus. Um caminho na direção de Deus. Um caminho submisso
na obediência a Deus. E que caminho é esse? Qual é esse caminho? É a palavra que nos mostra este caminho para essa vida, para essa comunhão com Deus. Então o menino tem que aprender a palavra. Não é viver uma vida religiosa. Não é estar obrigado a participar de trabalho, evento e atividade religiosa. Os judeus, o povo de Israel, era orientado pelo próprio Deus a ensinar as crianças o livro da lei. Mostrar às crianças o conhecimento do Deus que eles serviam. Ensinar o povo os preceitos do Deus que eles viviam. Os israelitas, ele tinha que inculcar na cabeça da criança o conhecimento de Deus. Era uma ordenança de Deus, uma orientação de Deus para o povo. Levar para as crianças, formar nela o conhecimento do Deus verdadeiro que eles serviam. E Salomão vai dar essa orientação dentro desse contexto. Instrui, ensina, orienta a criança, o menino, no caminho que ele deve andar. O caminho que ele deve andar não é o caminho da religiosidade, o caminho da vida religiosa. O caminho que ele deve andar é o caminho do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus não é uma vida de atividades e obrigações e tarefa e formalidade religiosa. A criança tem que ser formada no intelecto dela, no conhecimento dela. Não na formalidade de atividades sociais religiosas. A criança tem que ser formada no intelecto dela, no conhecimento da palavra. É isso que Salomão está dizendo. É nesse contexto. Hoje em dia, o que é que acontece? As crianças elevadas a viver uma vida religiosa, a estar dentro de atividade e tarefa e atrações e eventos religiosos. Mas Deus não estabeleceu isso. Não foi essa a direção, a instrução que Deus deu para os pais passar para os filhos. Não é levar menino a viver dentro de religião, se apresentando, fazendo gesto, vivendo aqueles entretenimento de culto, vivendo aquela obrigação de culto, vivendo aquele compromisso de igreja, aprendendo a viver a formalidade. Não foi isso que Deus pediu para que os pais ensinassem os filhos. Pois não, amigo? É Camila do 1302, ela está me esperando. Ah, então pode subir. Então vocês estão entendendo isso? Deus não mandou ninguém colocar o filho para viver a formalidade religiosa. Muitas vezes é obrigado, não, porque você tem que viver, tem que ir para a igreja, tem que estar na igreja. Não é a igreja o caminho que o menino deve ser ensinado a andar. Não é em atividade religiosa o caminho que o menino deve ser instruído, ensinado a andar. Deus não está trazendo nenhuma orientação para colocar os filhos vivendo uma vida religiosa formal, de trabalho, de atividade, de obrigação de igreja. Nem os filhos, nem os pais. Só que os pais hoje vivem na religiosidade e levam os filhos. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. É importante? É. Tem valores? Tem. A vida religiosa, dentro do hábito da vida social, é uma vida tranquila, é uma vida boa. Onde a pessoa vai estar afastada dos vícios, afastada, né, das influências de coisas ruins. Mas as pessoas dentro da religião, elas não estão protegidas nem estão indo a Deus. As pessoas na religião, elas não vivem para Deus dentro da prática religiosa. Ao contrário. Isso é pior ainda, porque as pessoas dentro das religiões, elas têm um entendimento cego, a mente cauterizada. Elas tornam-se robotizadas, alienadas, dentro de um legalismo religioso, onde a verdade de Deus para ela é aquilo que a religião ensinou
e ordenou ela viver e praticar. Como se ali fosse a vida com Deus. E é tudo o contrário. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tudo que a religião ensina é contrário ao que Deus orienta para o homem viver. Se você não acredita nisso, vamos trabalhar examinando as Escrituras dentro daquilo que Deus orienta para o homem chegar a Ele por meio de Cristo. E vamos analisar tudo isso com os ensinamentos que a religião leva para o povo, como um meio de vida com Deus, de chegar a Deus, de ser salvo. É só a gente analisar, irmão. A gente não precisa estar discutindo, não, isso é mentira, isso é verdade. Não, a verdade é você, a verdade sou eu. Não. Vamos parar com a mente livre de todo o conceito religioso e vamos colocar nossa mente dependente da Escritura, para que a luz de Deus ilumine o nosso entendimento, para que a gente tenha o conhecimento dessa verdade, por onde devemos andar e ensinar os nossos filhos a andar por essa verdade. Então é isso que eu peço a vocês. Esse texto aqui de Provérbios 22:6, Salomão não está instruindo ninguém aqui a uma vida religiosa. Tá aí dentro, mano. Por favor, pode estar aí, pega você aí. Valeu, obrigado mesmo. Então, Salomão não está instruindo ninguém a isso aqui. Hoje o que é que acontece? As pessoas estão interpretando, estão sendo informadas, instruídas, com interpretações erradas das Escrituras. As pessoas estão sendo instruídas dentro de interpretações falsificadas das Escrituras, aonde a maioria dos líderes, dentro das muitas religiões, eles distorcem a verdade do que a palavra nos ensina, corrige e orienta. Eles interpretam erroneamente. Eles falsificam a interpretação da palavra. E com isso leva vocês a viver uma maldição. E vocês pensando que estão na bênção de Deus. Eu conheci uma pessoa religiosa que disse assim: meu Deus, eu criei meu filho dentro da igreja. Meu filho não perdia um culto das crianças. Estava lá no grupo das crianças. Meu filho cantava bonito. Isso é lindo, irmão. Isso é maravilhoso. Parabéns. Eu aplaudo isso. Isso é bonito. Dentro do âmbito social, isso é bonito. Você colocar seu filho numa comunidade religiosa para viver aquelas práticas, aí não está na influência, né, dos comportamentos profanos, né, os comportamentos indecentes e imorais que as pessoas que não estão na religião vivem. Porque mundo é quem está em Cristo, não é quem está na religião, tá bom? Então, essa pessoa, ela dizendo: meu filho cantava no conjunto das crianças, fazia as peças, vivia nas apresentações dos trabalhos, era lindo, era bonito, mas isso não leva ele a Deus, mulher. Isso não leva ele a Deus, homem. Isso não leva teu filho a Deus, pai. Isso não leva teu filho a Deus, mãe. O teu filho só pode chegar a Deus, viver para Deus, estar dentro da graça de Deus, se o teu filho tiver o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus para a vida com Deus não é dentro de atividade, formalidade, obrigações, atividades religiosas de igreja nenhuma. O conhecimento de Deus a gente alcança pela palavra. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Ministra para ele, ensina para ele sobre Cristo. Ensina para ele sobre o caminho da salvação. Ensina para o teu filho a graça de Deus. Ensina para o teu filho por que ele precisa crer em Jesus. Teu filho está dentro da igreja. Teu filho participa de grupo. Teu filho participa de conjunto. Teu filho está dentro de atividade religiosa. Teu filho conhece o que é salvação. Teu filho entende porque deve crer em Jesus. Teu filho entende qual é o meio de chegar a Deus. E por que precisamos de Jesus? E por que estamos afastados de Deus? E por que estamos em juízo? Teu filho entende? Ou melhor, você entende? Os pais não entendem isso, quanto mais os filhos. Os pais vivem presos, escravizados, no sistema religioso, no legalismo religioso.
dentro de atividades e obrigações, centralizando sua vida e seu viver na religião, pensando que é para Deus, e vai ensinar o que para os filhos? Para que os filhos cheguem a Deus. Se nem os pais que estão no conhecimento de Deus. O que nós devemos ensinar para os nossos filhos, dentro daquilo que aprendemos de Cristo, é mostrar para ele que ele precisa crer em Jesus Cristo. Não é para ser dessa ou daquela igreja. Não é para viver uma vida religiosa. É para ele ser salvo. E mostrar salvo de quê? E por quê ele precisa ser salvo do perigo que ele está. É mostrar ao seu filho que a vida com Deus é pelo conhecimento. Ele tem que conhecer. Porque não pode isso. Porque aquilo não. Dentro daquilo que Deus revela. Não é dentro daquilo que a religião proíbe pelos homens. Você não pode ensinar teu filho como você vive, preso sobre fardo e jugo pesado da religião imposto pelos homens. Você tem que conhecer a verdade para ser liberto. Para ensinar teu filho o caminho da liberdade também. Como é que você, escravo da religião, vai ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar? O caminho que o menino deve andar não é o caminho de vida religiosa da igreja. Apresentações, eventos, conjuntos, grupos de gesto, está lá brincando de dar texto. Hoje não é uma brincadeira dentro das igrejas. É uma brincadeira dentro das igrejas, de oportunidade, cada um. Ah, irmão, agora vai dar uma palavra. Aí o cara pega o texto, não sabe nem o que está incluído ali que ele está lendo. Aí ele começa agora a criar um bocado de movimento, um bocado de interpretação. A banalização, irmão. Não, fulano, o cara não teve nem o conhecimento ainda da verdade para estar convertido a Cristo. Mas está na igreja tendo oportunidade, pregando a Bíblia e pregando, ó. O pregador hoje é fulano, é ciclano. Não tem intimidade nenhuma com a palavra. Não conhece nada do Evangelho. Não tem nenhum entendimento do que foi feito por Cristo, por qual motivo, razão e situação que Deus operou este grande ato de amor em favor da humanidade. Ele não tem entendimento, ele só faz dizer, não, é para salvar, mas ele não sabe mais nada. Ele não sabe nem o que é salvação. Aí está o povo dentro das igrejas vivendo esses momentos de entretenimentos, onde tem conjunto, aí um canta, um louva, outro dá uma palavra, outro dá um testemunho, outro dá... meus irmãos, não é isso que Deus nos orienta a viver. Não é esse o caminho da vida com Deus. É pelo conhecimento da palavra. E nesse conhecimento devemos andar. Nesse conhecimento devemos estar. Nesse conhecimento devemos ministrar para o povo. Levar para o povo o conhecimento do ato de amor de Deus. Da obra salvadora de Deus. Do meio de justificação do pecado para com Deus. Do meio de salvação para Deus. É levar para o povo esse entendimento. Por onde o povo encontra Deus. Por onde o povo vive na comunhão de fé com Deus. Por onde o povo é aceito por Deus. Mas o que é que o povo aprende hoje e é ensinado? Vida centralizada dentro de igreja, subjugado sobre a regra, a norma, exercício, atividade de culto, tarefa, ordenança, meta, cumprir e viver a sua vida consagrada, devota dentro de uma religião. E pensando que esse é o caminho para Deus. Só que esse não é o caminho para Deus que você deve estar e nem o caminho que você deve ensinar seu filho para a vida com Deus. Não é dentro de religião. Ele pode até se formar uma pessoa educada no comportamento social, mas a mente dele para o entendimento de Deus continua cego, perdido. E o pior, ele pode, dentro da religião, a mente dele pode ser cauterizada e ele não aceitar a verdade de Deus, por onde ele pode ser salvo, e achar que já está salvo dentro da vida religiosa, porque ele aprendeu assim. Não, eu tenho que estar salvo na igreja, eu tenho que ser da igreja, eu tenho que estar nos trabalhos, nos ofícios da igreja, porque é assim que eu sou de Deus. É não. Teu filho está sendo ensinado errado, porque você está andando no caminho errado e ensinou o teu filho no caminho errado. Salomão não orientou ninguém a ensinar o filho a estar dentro de nenhuma religião, vivendo vida religiosa. Quando Salomão vai dar o conselho em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Salomão está orientando a instruir o menino no entendimento, no conhecimento de Deus, da palavra dele. Não é vivendo vida religiosa dentro de nenhuma instituição, de nenhum ambiente religioso, praticando atividade de culto. Não é esse o conselho que a palavra
está nos dando em Provérbios 22:6. Que Deus abençoe vocês, que vocês entendam o conteúdo da instrução que eu levo, analise e tenha a mente aberta, irmão. Não deixe sua mente fechada, alienada com o que a tua religião te ensina, não. Coloca a tua mente aberta para analisar, julgar, questionar. Deixa a palavra de Deus iluminar o teu entendimento. Deixa a tua mente estar presa à palavra. Não ao conceito, nem doutrina, nem preceito de homens dentro de religião, pelo qual tu estás vivendo, praticando e sendo devoto com a tua vida. Deixa a tua mente aberta para a palavra iluminar o teu entendimento, para que você tenha o conhecimento da verdade e seja liberto, para estar andando uma vida verdadeira com Deus, na garantia da salvação, por meio do caminho que Ele te mostra a andar e a porta que Ele te orienta a entrar, para encontrar essa salvação e essa vida com Ele. Amém? Então, o evangelista Wellington Ramos, mais um compromisso de instrução, sendo levado para você essa oportunidade de esclarecimento diante das verdades que nós precisamos conhecer. Amém?